um tempo atrás eu postei um vídeo que gerou certa polêmica no meu Instagram. Nesse vídeo eu falava um pouco sobre o meu testemunho em relação à minha sexualidade e a minha conversão ao cristianismo. E como esperado, muitas pessoas não conseguiram compreender a mensagem e de fato o que realmente eu estava querendo dizer, o que eu estava querendo passar, a mensagem que eu estava querendo transmitir através do vídeo. Então hoje eu resolvi vir aqui compartilhar mais profundamente o meu testemunho em relação à minha sexualidade e a aceitação e o reconhecimento de Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. Para isso eu vou usar uma colinha aqui que eu fiz no meu computador, só para não esquecer de nada que eu tenho que falar. Então vamos começar do começo. Como foi que eu comecei a sentir a atração por pessoas do mesmo sexo? Eu me lembro que desde muito nova, tipo, sei lá, 4 anos, eu já olhava para mulheres e sentia atração. Eu achava elas bonitas de uma forma diferente. E eu lembro que teve uma festa de aniversário de uma colega da minha mãe que eu já sabia nadar, né? Tinha uma piscina lá, tinha várias crianças brincando. E tinha uma instrutora, tipo, alguém que estava lá vigiando as crianças, né? Era uma mulher. E eu lembro que eu fingia que não sabia nadar para que ela ficasse, né, me dando atenção, me segurando ali nos braços dela. Então isso já era indícios, né, da minha natureza caída, da minha natureza de Adão e Eva. A explicação do porquê eu sentia atração por pessoas do mesmo sexo está lá na palavra, né? Lá em Gênesis 8, versículo 21, a Bíblia diz assim: E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Então, a herança do pecado, né, faz a gente nascer em pecado, a gente é concebido em pecado, a gente já nasce pecador. E um dos meus pecados, da minha carga genética, né, da herança lá de Adão e Eva, foi a atração por pessoas do mesmo sexo, né? Então, tudo que Deus fez foi perfeito. E a partir do momento que a nossa natureza se tornou corrompida por causa do pecado, a nossa natureza ela vai se inclinar a desejar aquilo que Deus não projetou, aquilo que não era para estar no nosso coração, por causa da mancha, né, da sujeira do pecado. Entenda que quando a gente fala de pecado, muitas pessoas têm uma concepção errada do que é o pecado, mas o pecado ele nada mais é do que a desobediência àquilo que Deus determinou. Deus, ele é soberano, ele é o Criador, ele é altíssimo, ele é o Todo-Poderoso. Então, quando ele criou o mundo, ele sabia de fato o que era o melhor para a gente. Ele sabia de fato que o que ele tinha criado devia seguir os padrões que ele tinha determinado, porque ali era a única maneira de que aquilo iria dar certo. Quando o pecado entrou no mundo por causa de Adão e Eva, quando a desobediência entrou no mundo por causa de Adão e Eva, a natureza perfeita que Deus tinha criado, que Deus tinha colocado neles, a imagem e semelhança do próprio Deus, essa imagem ela foi corrompida. E aí a gente passou a progressivamente ser mais manchado, ser mais poluído por causa do pecado. O pecado começou com a desobediência, né? Eva comeu ali do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que aí ela teve Caim e Abel. E aí houve o primeiro assassinato, que foi Caim matando seu próprio irmão. E aí depois o mundo passou a cair cada vez mais em pecado. O Deus também projetou o homem e a mulher para serem monogâmicos. Ele criou Adão e Eva e fez e disse: vocês serão uma só carne. Mas aí ao longo do tempo as pessoas, os homens foram tendo casamentos poligâmicos, né? Tendo várias mulheres. E isso foi gerando uma série de problemas para a humanidade. Então, o pecado, ele nada mais é do que a desobediência que foge dos padrões perfeitos, dos desígnios perfeitos de Deus e que gera uma consequência. Mas voltando para minha história, e aí então eu desde muito nova tive essa atração por pessoas do mesmo sexo. Sendo que até os meus 14, 15 anos eu nunca agi diretamente em relação a isso, né? Eu nunca tinha me relacionado com pessoas do mesmo sexo. Então foi quando eu entrei no ensino médio
que eu tive minha primeira relação, né, amorosa, vamos dizer assim, com uma mulher. E até os meus 21 anos, eu só me relacionei com mulheres, né? Eu tinha namorado homens antes, mas até os meus mais ou menos 21, 22 anos, eu só me relacionava com mulheres. E eu lembro que, pra mim, a minha cosmovisão, a forma como eu enxergava o mundo estava totalmente voltada, né, para os padrões da comunidade LGBTQ+, né? Então eu era aquela pessoa que falava que amor era amor, que era tudo bem porque Deus, ele é amor, ele ama a gente, né, como a gente é, e que não havia pecado nisso, não havia problema nisso. Mas a verdade é que eu não tava acreditando num Deus que ele é vivo, que é o Deus que está aqui na Bíblia, né? O Deus da Bíblia é um Deus vivo, ele é um Deus que ouve, ele é um Deus que fala, ele é um Deus que sente emoções. E na verdade eu não estava crendo nesse Deus. Eu dizia que eu acreditava em Deus, mas o Deus que eu acreditava era um Deus que eu mesma tinha criado, que eu mesma tinha idealizado. Um Deus que se adequava aos meus padrões para que eu não tivesse que me dobrar aquilo que ele deseja de mim, né? Aquilo que ele requer de mim, que é a transformação, né? A transformação, voltar a esse lugar de imagem e semelhança. E aí por muito tempo eu neguei a igreja, né? Eu neguei Jesus, eu neguei Deus, eu neguei que ele existia, eu acreditava, eu dizia que existia uma força motriz do universo, que tinha de fato um ser que era inteligentíssimo, soberano, poderoso, sábio, que governava o universo. Mas eu não queria dizer que era Deus da Bíblia, porque eu ia ter que mudar. Eu não poderia dizer que cria num Deus, que creio num Deus, e não me amoldar aos padrões que Ele deseja de mim, porque isso não é crença. Isso é apenas uma mera confissão. Quando a gente passa a crer, de fato, a gente vai ter que ser transformada, porque essa palavra aqui é viva, né? A palavra de Deus é viva, mais afiada que espada de dois gumes, capaz de penetrar e separar espírito e alma, né? E foi em 2023 que eu conheci uma amiga minha, e ela me levou para a igreja, eu conheci ela na academia, e ela me levou para a igreja. E esse desejo no meu coração já era muito ardente, eu queria de fato voltar para a igreja, ir para a igreja, mas algo me segurava, né? Algo me prendia, algo me fazia não me mover em relação a isso. Mas Deus colocou essa pessoa no meu caminho. E aí eu comecei a frequentar a igreja. De início eu estava muito dura, meu coração estava muito endurecido. Eu lembro que eu ia para os cultos e eu ficava lá e olhava aquelas pessoas e via aquelas pessoas cantando as músicas. Mas eu não sentia, não estava aberta, né, para mover o Espírito Santo. Mas quando a gente vai escutando a palavra de Deus, quando a gente vai deixando ela penetrar nos nossos ouvidos, quando a gente vai deixando ela de fato ser ouvida, né? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, a partir do momento que a gente a ouve, a gente vai sendo transformada, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não perceba, né? Uma transformação que acontece de dentro para fora. E aí eu lembro que teve um momento que eu falei, Senhor, eu em oração, né? Senhor, eu não sei se de fato isso te agrada, isso não é do teu agrado. Eu não conhecia a palavra, né? Eu não tinha profundidade, eu não tinha chegado a ler a Bíblia assim, como eu faço hoje em dia. E eu lembro que eu falei em oração para ele, eu chorando no banheiro, tomando banho. Isso já era o Espírito Santo, de certa forma, falando comigo, né? Me incomodando, querendo gerar essa transformação, essa mudança. Eu te peço, Senhor, que se for da tua vontade, se for algo que o Senhor quer fazer em mim, Pai, eu me abro, eu te entrego isso. Eu te peço que o Senhor gere essa transformação, porque eu sozinha não consigo. Eu preciso da tua ajuda. Toma a frente, Senhor. E aí, o Espírito Santo foi começando a revelar algumas coisas em relação a isso, né? Em relação ao que ele queria de mim, a quem eu fui criada para ser. E foi aí que Jesus, ele me alcançou e me transformou, né?
Ele é a luz e ele ilumina as trevas. E eu estava num lugar de trevas. Porque a palavra fala que... Gente, eu tô com um pigarro, mas vocês vão me desculpar, né? A palavra fala lá em... Se não me engano, é Timóteo. 1 Timóteo 9, 10 e 11. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso, e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então a palavra, ela é tão confrontadora, mas num bom sentido. O problema é que nós, seres humanos, a gente não gosta de ser confrontado porque a gente não gosta de ver o que tem de ruim em nós. Mas Jesus faz isso de uma forma tão doce, com tanto amor, com tanta misericórdia, sabe? Ele vai trabalhando, ele vai gerando e vai entrando no nosso coração e ele vai, sabe, colocando as coisas no lugar de pouquinho em pouquinho, porque ele é paciente e ele quer que a gente seja salvo, né? A Bíblia fala que ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, né? Que ele precisava primeiro tocar em pontos muito específicos da minha história, como por exemplo, né, a minha relação com o meu pai, que é a base, né, do cristianismo, que é a base de tudo aquilo que, né, Jesus veio para fazer, porque a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele fala que e a palavra fala que a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você recebe Deus como seu Pai. Então essa é a base do cristianismo, do seguir Jesus. Além do amor, né, que é a força motriz, que é o que realmente move o coração de Deus, o tomar a sua cruz e o negar a si mesmo. E aí isso anda em conjunto, né? A gente não pode separar o amor do negar a si mesmo e tomar a sua cruz, porque essa é a maneira que nós mostramos que, de fato, nós somos recíprocos para com Deus, a partir do momento que a gente abre mão de si mesmo, dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos quereres, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, entrega isso nas mãos dele. Aí a gente vê o amor de Deus sendo transbordado e o amor de Deus lavando a gente. O amor de Deus lava a gente, o amor de Deus purifica a gente, o amor de Deus transforma a gente. E eu digo com toda convicção, com todo amor, com toda gratidão, que o processo não tem sido fácil, não foi fácil mudar a minha mentalidade, ter minha mentalidade, minha mente renovada, sabe, ter minha estrutura toda mexida, toda trabalhada. A palavra fala que Deus é o oleiro, né? Ele fala com o profeta Jeremias e ele diz: Jeremias, desça a casa do oleiro, que eu vou te mostrar como a casa de Israel é para mim, como eu sou para a casa de Israel. E aí Deus vai falando que ele é como um oleiro, né? O oleiro é aquele artesão que ele trabalha o barro, né? Que ele confecciona vasos de barro. E o oleiro é aquela pessoa que pega o vaso e suja as mãos e molha e molda e transforma. E se preciso ele quebra e refaz. Se for preciso ele vai lá de novo e ergue a estrutura toda novamente. E se a estrutura não for conforme aquilo que ele quer, ele vai e quebra de novo e molda. E isso é um processo que é contínuo, né? Até que a gente seja exatamente o vaso que ele quer que a gente seja. Mas isso é feito com tanto amor, com tanta graça, que não tem como você não se entregar, sabe? Quando a gente olha para a cruz de Cristo, como ele continuamente, ele negou a si mesmo dia após dia. Dia após dia, Jesus estava lá negando a si mesmo, crucificando a sua carne, os seus desejos, as suas vontades e se curvando à vontade do Deus Criador. E ele chama a gente para fazer o mesmo. Mas
o resultado, o processo pode não ser agradável, mas o resultado final, quando a gente é trabalhado pelas mãos de Deus, é algo extraordinário, sabe? Eu nunca me senti encaixada nos lugares onde eu estava. Eu nunca senti que eu pertencia àqueles lugares. Eu nunca me senti amada. Eu nunca me sentia quista. Eu nunca me sentia desejada. Mas nele eu encontro tudo que eu realmente preciso, sabe? Nele eu encontro o amor que eu preciso. Nele eu encontro a compaixão que eu preciso. Nele eu encontro a segurança, a graça, o cuidado que eu preciso, sabe? Porque Jesus, ele é aquele Deus que não importa onde a gente esteja, que não importa onde a gente esteja, que ele vai buscar a gente, sabe? Nos lugares mais sombrios e mais escuros da nossa existência, dos nossos pecados. Ele vai lá e com a luz dele, ele ilumina aquele lugar e ele fala: ó, filha, não é por esse caminho. Não é assim que eu quero que você viva. Não foi isso que eu criei você para ser. E muitas vezes a gente vê o reflexo das nossas decisões erradas na nossa vida, os nossos relacionamentos que não deu certo, a nossa vida que não dá certo, a nossa vida que parece que não vai para frente, a nossa falta de pertencimento, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de que, sabe, que a gente está travado na nossa vida, que parece que a nossa vida não vai para frente, que parece que a gente não foi criado para dar certo. Mas Jesus veio para dizer: ei, não, 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 não. Na cruz eu paguei o preço. Na cruz eu fiz a obra completa. Ei, na cruz tem perdão, na cruz tem salvação, na cruz tem justificação, na cruz tem redenção, na cruz tem transformação. Ei, filha, eu não criei você para estar vivendo relacionamentos frustrados, para estar vivendo relacionamentos que te mancham, filha, que te deixam suja, que sabe, que te colocam num lugar que te levam para um poço de escuridão, de depravação, de, sabe, de imoralidade, que aprisiona a tua alma. Não, eu não criei você para isso. Eu estou te oferecendo perdão, estou te oferecendo liberdade. Eu estou te oferecendo o amor que você procura. Eu estou te oferecendo a cura nas emoções, na alma. Tem tantas pessoas que estão com a alma aprisionada, que estão com a alma presa, que estão com a alma, sabe, em cadeias. Pessoas que já conheceram, já andaram nos caminhos do Senhor, mas o mundo pegou e desviou. Ei, é hora de voltar. É hora de voltar para a casa do Pai. É hora de voltar para esse amor. Mesmo que você não ache que você precisa se converter, precisa abandonar talvez a homossexualidade. Gente, a sexualidade é uma ponta tão pequena da nossa existência. A nossa sexualidade, ela não é o que nos define. Ela não é aquilo que deve nos nortear na nossa vida. Mas a base da nossa existência não é a nossa sexualidade. Ei, quando alguém pergunta: quem é você? Você responde: ah, meu nome é Larissa, tenho, sei lá, 24 anos, gosto disso, gosto de música, gosto desse tipo de coisa. Não, a nossa identidade, ela não é baseada no que a gente gosta. A nossa identidade não é baseada em coisas que são passageiras, porque hoje a gente gosta de uma coisa, amanhã a gente já não gosta. Os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos gostos, eles são mutáveis ao longo do tempo. Quem nós somos lá no nosso interior, no nosso ser interior, no nosso espírito, é imutável. Porque Deus, ele nos criou para a eternidade. Isso tudo aqui é passageiro, mas nós temos uma identidade que é nele, não muda. Não há sombra de variação. Ei, Deus te chamou para ser filha, Deus não te chamou para ser escrava do pecado. Deus não te chamou para ser escrava dos seus desejos. Ei, Deus não te chamou para estar em prisões, sabe? E viver em cadeias, cadeias de imoralidade, cadeias de depravação sexual. Não, Deus te chamou para ser livre, para ser filha, para ser herdeira. Herdeira, Ele quer te tirar desse lugar de escravidão, de tristeza, de depressão, de ansiedade, de, sabe, viver, olhar e não ver propósito, não ver razão para sua existência. Não, ele quer te dar um propósito, ele tem um, um plano para você. Isso parece clichê, mas é verdade, gente. Deus, ele tem um plano na vida de cada uma de nós. Deus, ele tem um propósito para cada uma de nós. Deus nos criou com um motivo, com a razão, com um chamado específico. E hoje, nesse vídeo, ele está te dando essa oportunidade. Então, minha oração é que
o Espírito Santo atravesse essas lentes, essas câmeras e toque o seu coração. E venha gerar esse amor, sabe? Venha mover o seu coração em amor, te envolver em laços de amor, sabe? De compaixão, de misericórdia, que ele venha a te quebrantar dos pés e a cabeça através desse vídeo. Eu sou testemunha viva daquilo que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Não só a transformação externa, né? Bens, riquezas, promessas. Claro que tudo isso é ótimo, mas quanto mais a gente vai dentro do coração de Deus, a gente só vai querer viver para isso, para conhecer Ele, para ser conhecida por Ele, para amar e ser amada. Então minha oração é que o Espírito Santo toque o seu coração e venha te mostrar o quanto você é amado e o quanto você é desejada por Ele. Amém? Deus te abençoe. Envie esse vídeo para alguém que precisa escutar isso.